que você faria se soubesse o que está por vir? Eu sei que o caminho à minha frente é incerto, mas a minha fé é inabalável. Ágabo disse: o dono deste cinto será preso, sofrerá pelas mãos dos judeus. Eu sabia que não havia mais volta. Eles querem que eu desista. Eles temem o que sou chamado a fazer, mas minha decisão está tomada. Mesmo em meio ao sofrimento, a luz de Deus me guia. Eu sou forte porque Ele está comigo. A escolha não é fácil, mas é clara. Vou seguir o caminho que Deus me deu, não importa o que me aguarda. Eu já não temo mais o que virá. Meu destino não é mais meu. Ele pertence a Deus. Porque ao seguir o chamado de Deus, encontramos o verdadeiro propósito da vida. A fé não é a ausência de medo, mas a coragem de seguir, não importa o custo. O que você faria? Se soubesse o que está por vir, se soubesse que o caminho que você está prestes a seguir será repleto de dificuldades e sofrimento, mas que ainda assim Deus te chama para segui-lo? A história de Paulo e a profecia do cinto de Ágabo nos leva a refletir sobre o significado da fé, da coragem e da obediência. Atos 21, versículo 10 a 14 conta como o profeta Ágabo, com um gesto simbólico, revela a Paulo o que lhe aguarda em Jerusalém: prisão e sofrimento. Mas Paulo, com o coração firme, decide seguir o caminho do Senhor, mesmo sabendo das dificuldades que enfrentará. É sobre isso que vamos falar hoje. Sobre o chamado de Deus, sobre a coragem para seguir esse chamado e como, muitas vezes, a verdadeira fé exige coragem diante da adversidade. A história de Ágabo e Paulo não é apenas um relato de acontecimentos passados, mas uma lição para os cristãos de hoje. Como reagimos diante das adversidades em nossa jornada de fé? Quando o chamado de Deus nos desafia, quando sabemos o que virá pela frente, como reagimos? Neste vídeo, vamos entender não apenas o que aconteceu com Paulo, mas também como essa história se conecta com você e com a sua vida hoje. E no final, vamos refletir juntos sobre qual é o seu chamado. O que você faria sabendo o que Paulo sabia? Fique conosco, pois a jornada de fé de Paulo pode ser muito mais próxima da sua do que você imagina. Antes de mergulharmos na profecia de Ágabo e no impacto que ela teve na vida de Paulo, é essencial compreendermos o contexto histórico e teológico dessa história. Ágabo não é apenas um personagem passageiro nas Escrituras. Ele é um profeta com um propósito claro, e sua missão era trazer as mensagens de Deus para a igreja primitiva. Mas quem era Ágabo e por que ele foi escolhido para esse papel? Atos 11, versículo 28, nos apresenta Ágabo pela primeira vez, quando ele profetiza uma grande fome que viria sobre o mundo romano. Através dessa advertência, ele se torna uma figura respeitada na comunidade cristã. Ágabo não apenas profetizava sobre eventos futuros, mas usava símbolos poderosos para transmitir suas mensagens. Nesse contexto, a profecia de Ágabo é mais do que uma simples previsão. Ela é uma comunicação direta do coração de Deus. Isso nos mostra o papel vital dos profetas na vida da igreja primitiva.
Deus se utilizava deles para revelar seu plano e orientar a comunidade cristã a tomar decisões importantes, não apenas sobre questões espirituais, mas também sobre os caminhos de vida e morte. Agora, em Atos 21, ele entra em cena novamente. Desta vez com uma mensagem mais pessoal e dramática para Paulo. Ágabo se apropria do cinto de Paulo, usa-o como símbolo e, de forma visual e impactante, ilustra o que ocorrerá com Paulo quando ele chegar a Jerusalém, a prisão e o sofrimento que virão. Não como um castigo, mas como um cumprimento da vontade divina. Ágabo, ao usar o cinto, não só profetiza, mas dá um toque de realismo à situação. Ele deseja que Paulo sinta a gravidade do que está por vir. Mas o que isso significa para nós hoje? A profecia de Ágabo não era apenas uma previsão do futuro. Era um aviso de Deus, um meio de preparar Paulo para os desafios que ele enfrentaria. E essa advertência não impediu Paulo de seguir adiante. Ao contrário, ela confirmou seu chamado. Paulo, você vai sofrer, mas o caminho que eu te dou é o caminho da fé. Essa afirmação de Ágabo não foi uma ameaça, mas uma verdade espiritual. Paulo sabia que as profecias eram sinais do que estava por vir, e não obstáculos a serem evitados. Assim, ele reafirmou sua decisão. Seguiria a vontade de Deus. Não importa o custo. Não foi uma escolha fácil, mas foi a única escolha que ele tinha. E é aqui que a história de Paulo e Ágabo se conecta com a nossa. Quantas vezes nós, como cristãos, nos deparamos com situações que nos pedem coragem? Quando a dúvida e o medo surgem, como respondemos? Somos como Paulo, que mesmo sabendo dos desafios, escolhe seguir o chamado de Deus. Quando olhamos para a vida de Paulo, vemos que o caminho do cristão nem sempre é fácil. Às vezes, as adversidades nos chocam, mas são essas adversidades que Deus usa para fortalecer nossa fé. O que precisamos entender é que, assim como Paulo, muitas vezes Deus nos chama para um caminho que envolve sofrimento, mas sempre com a promessa de redenção no final. Parece que, muitas vezes, é exatamente isso que Deus pede de nós. Coragem para seguir, mesmo diante da incerteza e do sofrimento. E quando nos questionamos, será que estamos prontos? Deus nos chama, não para um caminho fácil, mas para um caminho de fé, obediência e coragem. Se estiver gostando da história, deixe um amém nos comentários. E não esqueça de se inscrever para não perder os próximos conteúdos. A cena do cinto de Paulo é uma das mais impactantes do Novo Testamento. Atos 21, versículos 10 a 14, nos apresenta o momento em que o profeta Ágabo, com um gesto poderoso e simbólico, alerta Paulo sobre o que está por vir. Ele pega o cinto de Paulo, se amarra com ele e diz: assim diz o Espírito Santo, o dono deste cinto será preso, assim como eu fiz em Jerusalém pelos judeus. Imagine a tensão e o peso do momento. A imagem de Ágabo, com o cinto de Paulo, mostrando de forma tão concreta o sofrimento que estava por vir. Esse não era apenas um aviso qualquer. Ágabo não estava apenas dizendo: olha, algo difícil vai acontecer. Não. Ele estava mostrando, com um simbolismo poderoso, que a prisão e o sofrimento de Paulo seriam reais. O próprio Paulo, ao ouvir essas palavras, já sabia o que viria pela frente. Sabia que seu caminho estava marcado para o sofrimento. Mas, mesmo assim, ele não recuou. O cinto não foi apenas um objeto. Ele foi uma representação visual do futuro de Paulo. O cinto de Paulo se tornou o símbolo do compromisso e do sacrifício que ele teria que fazer. Era uma representação clara de sofrimento, mas também de missão. A profecia não era um impedimento, mas uma confirmação de que Paulo estava no caminho certo. Ele já sabia que sua vida seria uma constante entrega, mas o cinto trouxe uma realidade mais tangível dessa missão.
Mas a pergunta que fica é: por que Paulo não desistiu? Por que, mesmo sabendo de tudo o que o aguardava, ele escolheu continuar? A resposta está no chamado de Deus. Paulo não via a profecia como um obstáculo, mas como uma afirmação de sua missão divina. Ele sabia que as dificuldades eram parte do processo, mas sua fé o fazia seguir adiante, sabendo que sua vida estava totalmente entregue ao propósito de Deus. Paulo sabia que seu caminho não seria fácil. Ele estava disposto a enfrentar os desafios, a prisão e até mesmo a morte, por causa do nome de Jesus. Ele não via sua jornada como algo a ser evitado, mas como um testemunho do que é viver de acordo com a vontade de Deus, independentemente dos custos. E é aqui que a história de Paulo e Ágabo se conecta com a nossa. Quantas vezes nós, como cristãos, nos deparamos com situações que nos pedem coragem? Quando a dúvida e o medo surgem, como respondemos? Somos como Paulo, que mesmo sabendo dos desafios, escolhe seguir o chamado de Deus. Quando olhamos para a vida de Paulo, vemos que o caminho do cristão nem sempre é fácil. Às vezes, as adversidades nos chocam, mas são essas adversidades que Deus usa para fortalecer nossa fé. O que precisamos entender é que, assim como Paulo, muitas vezes Deus nos chama para um caminho que envolve sofrimento, mas sempre com a promessa de redenção no final. Parece que muitas vezes é exatamente isso que Deus pede de nós: coragem para seguir, mesmo diante da incerteza e do sofrimento. E quando nos questionamos, será que estamos prontos? Deus nos chama, não para um caminho fácil, mas para um caminho de fé, obediência e coragem. Fique até o fim, pois temos uma mensagem que vai te surpreender. Paulo era um homem que tinha consciência do preço que pagaria por seguir o chamado de Deus. Em Atos 21, versículo 13, ele diz: que se eu não só for preso, mas também morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus, não me importo. Essas palavras são impactantes. Elas revelam a disposição de Paulo para enfrentar qualquer desafio, qualquer sofrimento, se isso significasse cumprir a missão que Deus lhe confiou. Mas o que significa, de fato, não se importar com a prisão ou a morte por amor a Cristo? Paulo sabia que o chamado de Deus para ele não era uma jornada fácil. Ele não estava cego para as dificuldades que o aguardavam, mas, ao contrário, ele sabia exatamente o que enfrentaria: a prisão, a perseguição, o sofrimento físico e emocional. Mesmo assim, ele escolheu seguir. Ele sabia que sua missão divina era mais importante do que a sua própria vida. Esse é um ponto essencial para entendermos a jornada de fé de Paulo. Em nossa caminhada, muitas vezes enfrentamos desafios que parecem insuperáveis. Medos, dúvidas e até mesmo o próprio sofrimento físico ou emocional podem nos desviar do caminho. Mas Paulo nos ensina uma lição vital. Quando temos a clareza do chamado de Deus, nada deve nos desviar desse propósito: obediência. A Deus é mais importante do que qualquer outra coisa. Paulo não estava buscando glória pessoal ou uma vida de comodidade. Ele estava disposto a dar tudo, até mesmo a vida, por Cristo. E isso nos leva a uma questão importante: o que estamos dispostos a abrir mão em nome de nossa fé? O que Deus nos chama a sacrificar para sermos fiéis ao seu propósito? E não estamos falando apenas de grandes sacrifícios, como a morte ou a prisão. Às vezes, o sacrifício exigido por Deus pode ser bem mais simples, mas igualmente desafiador. Pode ser o sacrifício da nossa vontade, da nossa comodidade e dos nossos planos pessoais. Às vezes, Deus nos pede para abrir mão de algo que temos em nossas mãos e confiá-lo totalmente com o que vem pela frente. Paulo sabia que sua vida estava nas mãos de Deus. Sua missão estava clara. Mesmo que os cristãos em Cesareia e outros lugares lhe pedissem para reconsiderar, ele não hesitou. Sua decisão estava tomada e sua fé não vacilou.
Ele havia experimentado o chamado de Deus de uma forma tão profunda e intensa que sabia que a única resposta que poderia dar era sim. Esse compromisso radical de Paulo com Deus foi moldado por sua experiência com Cristo. Ele não seguia a Cristo porque isso era fácil ou porque ele tinha uma vida confortável. Ele seguia porque Deus o chamou. Ele sabia que o custo de seguir a Cristo era alto, mas ele estava disposto a pagar esse preço. O que isso nos diz? Que o verdadeiro compromisso com Deus nunca será sem sacrifício. A vida cristã exige coragem, determinação e, principalmente, sacrifício pessoal. Paulo não estava vivendo para si mesmo. Ele estava vivendo para o Evangelho de Cristo. Ele sabia que sua vida era um testemunho de sua fé, e sua missão era clara: divulgar o nome de Jesus, apesar das dificuldades. Ele sabia que, para cumprir o chamado de Deus, deveria estar pronto para enfrentar o sofrimento com coragem e fé. Esse é o exemplo de sacrifício que nos é apresentado nas Escrituras. Quando olhamos para as nossas próprias vidas, percebemos que o sacrifício de Paulo não se aplica apenas a situações extremas. O sacrifício diário de seguir a Cristo pode ser um desafio constante, mas é também uma escolha que nos leva a viver com propósito. E quando olhamos para a vida de Paulo, podemos perguntar: estamos dispostos a fazer o mesmo? Estamos dispostos a seguir o chamado de Deus, mesmo quando isso nos custa algo que amamos ou nos leva a lugares desconfortáveis? Em nossa caminhada cristã, talvez não sejamos chamados para a prisão ou morte como Paulo, mas somos chamados para viver com coragem e obediência, sabendo que Deus usa os sacrifícios para nos transformar e nos preparar para algo maior. A verdadeira fé exige que sejamos dispostos a ir além dos nossos próprios limites e confiar que Deus sabe o que é melhor para nós, mesmo quando isso não é fácil. A profecia de Ágabo não foi apenas um aviso. Foi um momento decisivo para Paulo, que, mesmo sabendo dos desafios que viria a enfrentar, não hesitou em seguir o chamado de Deus. Atos 21, versículo 12, revela que, ao ouvir a profecia, os discípulos, com boas intenções, tentaram dissuadir Paulo de ir a Jerusalém, temendo pelo seu futuro. Mas Paulo, firme em seu propósito, responde: o que fazeis, chorando e quebrantando meu coração? Estou pronto não só para ser preso, mas também para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Paulo, em sua resposta, revela uma profunda confiança no plano de Deus, que vai além das circunstâncias imediatas ou do medo humano. Ele sabia que sua missão era clara, e independentemente do sofrimento, ele seguiria esse propósito divino. Aqui surge uma questão: qual é o papel da profecia nas nossas vidas? A profecia de Ágabo não foi dada para impedir Paulo de seguir, mas para prepará-lo para os desafios à frente. Às vezes, Deus nos dá uma visão do que está por vir, não para que recuemos, mas para que nos prepararmos espiritualmente e emocionalmente para o que será exigido de nós. A profecia de Ágabo não foi um obstáculo, mas um desafio. Ela não interrompeu a jornada de Paulo, mas a fortaleceu. Da mesma forma, Deus nos dá advertências ou profecias em nossas vidas não para nos desmotivar, mas para nos preparar para o que está por vir. A fé cristã não é sobre viver sem desafios, mas sobre ter a certeza de que, independentemente das dificuldades, estamos caminhando na direção que Deus preparou para nós. Paulo, ao contrário dos discípulos, não teve medo do que viria. Ele sabia que a vontade de Deus era mais importante do que qualquer conforto ou segurança pessoal. Ele não via a prisão como um fim, mas como parte do plano soberano de Deus para sua vida. Paulo entendia que, ao seguir o caminho do Senhor, ele não estava apenas indo em direção a uma cidade física, mas cumprindo sua missão espiritual. Esse compromisso de Paulo é um exemplo claro para todos os cristãos. Seguir o chamado de Deus, mesmo quando sabemos que o caminho será difícil. A confiança em Deus não está no entendimento perfeito de todas as coisas,
mas na certeza de que Ele está no controle. Às vezes, Deus nos chama para caminhos de sofrimento, mas sempre com um propósito maior em mente. E como Paulo, devemos ter a coragem de seguir, mesmo sabendo que isso poderá nos custar algo precioso. O que podemos aprender com Paulo aqui é que a fé verdadeira não evita os desafios da vida, mas aprende a caminhar com confiança através deles. O verdadeiro chamado de Deus para nossas vidas nunca nos levará por um caminho de conformismo ou segurança, mas por um caminho onde a obediência e a coragem são essenciais. Estamos prontos para seguir o chamado de Deus, mesmo quando sabemos que o caminho será árduo? O que então a profecia de Ágabo nos ensina? Que a soberania de Deus nos guia, mesmo quando o caminho é difícil. Deus prepara aqueles que Ele chama, e sempre será mais seguro seguir a vontade dEle, independentemente dos obstáculos. A profecia de Ágabo foi dada para preparar Paulo e para confirmar sua missão. Da mesma forma, as profecias ou advertências que Deus nos dá são convites para estarmos mais fortes, mais preparados. E como Paulo, devemos estar dispostos a seguir sem medo. Quando entendemos que o chamado de Deus é maior do que qualquer dificuldade, conseguimos enfrentar o que vem pela frente com confiança. Fique até o fim, porque temos uma mensagem que vai te surpreender. A vida de Paulo nos oferece lições poderosas sobre coragem e obediência. Sua jornada não foi fácil, mas foi profundamente significativa. Paulo não apenas enfrentou prisão e sofrimento, mas também foi desafiado a viver com coragem diante do que muitos considerariam impossível. O que podemos aprender com ele? Como podemos aplicar a coragem e a obediência de Paulo em nossas próprias vidas? Paulo, em sua caminhada, nos ensina que a coragem não é a ausência de medo, mas a decisão de seguir o chamado de Deus, independentemente das dificuldades que enfrentamos. Em Atos 21, versículo 13, vemos Paulo afirmando que está pronto não apenas para ser preso, mas até mesmo para morrer em Jerusalém pelo nome de Jesus. Essa coragem é a resposta que cada cristão é desafiado a dar quando o chamado de Deus exige um sacrifício pessoal. A coragem de Paulo não estava em ignorar os perigos que o cercavam, mas em seguir com confiança o que ele sabia ser a vontade de Deus. Esse tipo de coragem não surge do nada. Ela é forjada no íntimo do coração através da confiança em Deus e da obediência ao seu chamado. E é importante destacar, a coragem não significa a ausência de dúvidas ou medos. Significa, em vez disso, a disposição de seguir a vontade de Deus, mesmo quando temos medo do que virá. A coragem é a disposição de agir, mesmo quando o medo e as dificuldades se apresentam no caminho. A obediência de Paulo à vontade de Deus também é um aspecto essencial de sua fé. Em Atos 21, ele não questiona o que acontecerá em Jerusalém. Ele aceita o sofrimento como parte do processo de cumprir o chamado de Deus. Essa obediência radical é o que se espera de todo cristão, seguir a vontade de Deus sem hesitar, mesmo quando o caminho não é claro ou fácil. A obediência não é apenas sobre conformidade, mas sobre compromisso com aquilo que Deus nos chama a fazer. Como Paulo, devemos estar prontos para seguir, não porque é fácil, mas porque sabemos que Deus está conosco em cada passo. Paulo também nos ensina que o chamado de Deus nem sempre é fácil de entender, mas é sempre preparador. Em várias passagens de suas cartas, ele revela como os desafios o fortaleceram e o aproximaram mais de Cristo. Ele não via a prisão como um fracasso, mas como uma oportunidade para testemunhar o Evangelho. Ele sabia que, através de seu sofrimento, Deus estava realizando um propósito maior. Esse é o tipo de visão que devemos adotar em nossas próprias vidas. Quando enfrentamos dificuldades, devemos perguntar: como Deus pode ser glorificado através disso? Como essa experiência pode me fortalecer na fé? Paulo, em sua jornada, também nos ensina sobre a resiliência.
Mesmo diante das adversidades, ele não desistiu. Em vez disso, ele persistiu, confiando que no final, Deus estava no controle. A resiliência não é a capacidade de evitar as dificuldades, mas a capacidade de perseverar nelas, com a certeza de que Deus nos fortalece a cada passo. Em 2 Coríntios 4, versículo 8, Paulo diz: "Estamos aflitos em tudo, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos." Essas palavras refletem a resiliência que Paulo desenvolveu através das adversidades. Ele sabia que, apesar de todas as dificuldades, Deus não o abandonaria. A vida de Paulo também nos desafia a refletir sobre o que estamos dispostos a sacrificar por Cristo. Ele não apenas sofreu por causa do Evangelho, mas deu tudo por causa dele. Em Filipenses 3, versículo 8, Paulo escreve: "Na verdade, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem sofri a perda de todas as coisas e as considero como esterco para ganhar a Cristo." Esse versículo expressa a total disposição de Paulo em sacrificar tudo o que ele considerava importante para que o chamado de Deus fosse cumprido em sua vida. Ele nos ensina que nada é mais importante do que seguir a Cristo. Paulo não viveu para si mesmo. Ele viveu para Deus e para o Evangelho. Sua vida foi marcada por uma obediência radical, uma coragem inabalável e uma resiliência diante das adversidades. Ele sabia que o verdadeiro propósito da vida cristã não é buscar conforto, mas glorificar a Deus em cada passo, cada dificuldade e cada sacrifício. Agora, pensemos juntos. O que estamos dispostos a sacrificar em nossa jornada cristã? Será que estamos dispostos a sacrificar nossos planos, nossa comodidade e até mesmo nossa vida, como Paulo fez? Se a resposta for sim, então estaremos prontos para seguir o chamado de Deus, não importa o que isso custe. A história de Paulo e a profecia de Ágabo nos desafiam de formas profundas. Ao olharmos para a vida de Paulo, vemos que ele não escolheu um caminho fácil. Ele escolheu seguir Deus independentemente dos custos. A vida cristã, muitas vezes, nos exige essa mesma coragem. Coragem para seguir o chamado de Deus, mesmo quando sabemos que o caminho será difícil. Paulo nos ensina que o verdadeiro chamado de Deus nunca será sem sacrifícios, mas sempre terá um propósito maior. Paulo nos mostra que, mesmo nas dificuldades mais intensas, a obediência a Deus deve ser nossa maior prioridade. A coragem que ele demonstrou não era a ausência de medo, mas a disposição de continuar em fé, mesmo quando a incerteza parecia esmagadora. Se Paulo tivesse se rendido ao medo ou aos desafios, ele nunca teria cumprido o grande propósito para o qual Deus o chamou. A jornada de Paulo é, para nós, um convite a seguir a vontade de Deus, independentemente das adversidades, com coragem e obediência. O caminho pode ser árduo, pode exigir sacrifícios, mas, ao final, o propósito divino será cumprido. Deus não nos chama para um caminho de facilidade, mas para um caminho de fé, onde mesmo no sofrimento, Ele está conosco. Agora, eu te pergunto, você está disposto a seguir o seu chamado? Deus te chama para algo maior do que você pode imaginar. E, como Paulo, você pode ter coragem para seguir em frente. Não importa o custo. O que você vai fazer quando o chamado de Deus exigir de você uma escolha difícil? Você se renderá ao medo ou seguirá o caminho do Senhor? Se gostou de nosso conteúdo, inscreva-se e deixe seu amém nos comentários. Não perca os próximos vídeos que com certeza irão tocar o seu coração.